Olá, sejam todos muito bem-vindos aqui no meu canal. É, a, o relato que eu trago para vocês hoje tem a ver com o título deste podcast. Eu resolvi gravar a minha experiência, no qual eu estou vivendo com alguns arquétipos, e eu escolhi primeiro falar do girassol. Ele Inclusive, eu acredito que ele tem a ver, sim, com o meu retorno ao canal, né? Então, faz 10 meses que eu parei com o canal. Eu acredito que tem 6 a 7 meses que eu ativei o girassol, esse arquétipo maravilhoso na minha vida. Então, vamos conversar um pouquinho, né? Então, a nossa conversa é sobre uma experiência muito especial que eu venho vivendo na minha vida, que foi que essa experiência sobre o arquétipo do girassol, que é o título que vocês viram na capa. Então fiquem até o final, espero e comentem o que vocês acham, se vocês já ativaram esse arquétipo na vida de vocês. De repente, se vocês sentirem vontade, ativem também e me contem aqui, tá? Voltem para me contar. Então, assim, eu quero falar que não, não como teoria, não como alguém que está apenas explicando o conceito, não, mas como alguém que viveu, que sentiu, experimentou e continua experimentando essa energia no dia a dia. Eu continuo com essa energia, o arquétipo continua ativado aqui em casa, na minha vida, no meu ser. Eu conheci esse arquétipo, é importante dizer que, por mais que eu já gostasse muito do girassol, mas eu o ativei escutando as palestras do professor Hélio Couto. Eu escutei todas as palestras, inclusive eu estou na minha segunda onda, não sei se alguém aqui conhece da ressonância harmônica, e gente, é maravilhoso, assim. Eu preciso trazer o relato da primeira onda. Eu gravei, tentei, mas eu acabei não postando esse primeiro relato. Mas eu vou trazer o primeiro, senão eu faço do relato da primeira onda e da segunda onda. É, eu vou trazer para vocês nesse formato de podcast, ok? Então, por que que para mim esse arquétipo não foi apenas uma imagem bonita, né? Não foi apenas uma flor, não foi apenas uma decoração, foi uma presença, né? Foi uma energia que eu comecei a trazer para dentro da minha casa, para dentro da minha rotina, para dentro dos meus pensamentos. Para onde eu olhava, o girassol estava lá. E principalmente para dentro do meu coração. Eu vejo que esse arquétipo também, ele ativou em mim a alegria de viver, o amor, a minha reconexão com Deus cada vez mais. Sabe, eu me sinto muito mais reconectada, alinhado, claro, com a ressonância harmônica também, né? Então, eu comecei a usar o arquétipo do girassol em um período da minha vida em que eu precisava muito de força e coragem. Eu diria que nos últimos 10 meses, né, que eu me afastei desse canal, do meu outro canal também de tarô, eu vinha passando por muitas mudanças e ainda continuo no processo, né? Mudanças em várias áreas da minha vida, mudanças internas, mudanças externas, mudanças emocionais, de rotina, mudanças de caminho, né? E quem já passou por fases assim, sabe que muitas vezes a gente até continua fazendo o que precisa ser feito, mas por dentro a gente sente aquele cansaço, né? Então todos nós temos os nossos processos para viver, né? As nossas escolhas.
E, e assim, para mim, esse arquétipo fez muita diferença, sabe? Fez uma total diferença na minha disposição, no momento que eu vou levantar da cama, sabe? Porque antes nossa, assim, hoje é muito mais fácil, né? A alegria, as pessoas dizem, nossa, pessoas do meu trabalho comentam. Quando eu falo algum pouquinho, assim, da minha vida pessoal, muito pouco, né? Tipo, 2%. Assim, nossa, mas a gente olha para você, não parece que você tem problema assim, problemas desse tipo. É, tipo assim, né? Então, assim, eu sempre estou, é, mesmo que as dificuldades existem, eu procuro sempre tratar o outro, as pessoas do trabalho, onde quer que eu esteja, da melhor forma possível. Eu dou o meu melhor, né? O meu sorriso, a minha alegria, o meu amor, né? Então é isso. Então a gente sente insegurança, a gente sente medo. Às vezes, a gente sente que perdeu um pouco do brilho. Sim, eu tinha perdido muito meu brilho. E eu vinha sempre naquele resgate, né? A gente procura sempre um pouco de felicidade, um pouco de alegria, né? Então a gente perde um pouco aquele brilho, dá aquele desânimo, vem a procrastinação, né? E foi nesse processo que o girassol começou a fazer sentido para mim. O girassol tem uma simbologia muito forte. Ele busca a luz, ele se volta para o sol. É um outro, o sol é um outro arquétipo que eu amo, que também está ativado e que eu venho falar dele depois, tá? Ele representa alegria, até porque o girassol e o sol tem tudo a ver, né? Tá junto. Então, o sol, o girassol, ele representa alegria, vitalidade, entusiasmo, clareza, expansão e força interior. E de alguma forma, era exatamente isso que eu precisava ativar dentro de mim. Eu precisava voltar a olhar para a luz. Eu precisava lembrar que mesmo quando a vida parece pesada, ainda existe uma direção, ainda existe uma força, ainda existe um sol. Gente, na próxima vez que eu for falar do sol, nossa, enfim, eu amo muito o sol. Eu acho que eu tenho mais fotos no meu celular do sol do que. Nossa, é incrível. O nascer e o pôr do sol. E durante o dia também, né? Quando a gente tem a oportunidade de fotografar, é incrível. Bom, voltando. Ainda existe uma parte da gente que quer florescer. E foi assim que eu comecei. Como eu não tinha espaço onde eu moro, eu não tenho como criar, não, para criar, ter flores naturais. Tenho planta dentro de casa, plantas, mas girassol eu não tenho, né? E, inclusive, é a flor preferida da minha irmã. Interessante, né? Então, eu tenho contato com o girassol há muitos anos, né? Ela já teve girassol na casa dela. Bom, então, foi o que eu fiz. Eu comecei a trazer o girassol de outra forma para dentro da minha vida. Então, a opção que eu tinha eram as flores artificiais, né? Então, eu comprei várias, como se fossem uns buquezinhos, né, de girassóis, e, e eu fiz vários jarros, armado com fita, de girassóis. Coloquei na sala, coloquei na cozinha, na, tanto na prateleira da cozinha tem, na mesa da cozinha também, na mesa, claro, na minha mesa de trabalho, de estudo, onde eu trabalho também, né, com o YouTube. Coloquei também na minha casa tem 3 janelas. Só ainda que não tem ainda no momento girassol, é num terraço que eu tenho, mas eu já estou me preparando para colocar girassol lá, tá? Só faltou o tempo. Coloquei também no quarto das minhas filhas, cada uma tem uma mesa de estudo, então eu coloquei um jarro de girassol
na mesa de cada uma. Então eu queria que essa energia estivesse presente nos ambientes onde eu vivo, onde eu trabalho, onde eu penso, onde eu descanso, onde eu reconheço todos os dias, onde eu recomeço todos os dias. Eu falei errado. Inclusive, eu lembrei agora de colocar na mesinha de cabeceira da minha cama. Vou colocar um jarrinho lá depois. Falando aqui, eu falei, né, enquanto eu descanso, a minha mesa de trabalho é no meu quarto, mas vou colocar na minha mesinha que fica do lado da minha cama. E pode parecer simples para algumas pessoas, pode parecer apenas uma decoração, mas para mim não é só isso, sabe? Cada girassol que eu colocava em um ambiente era como se eu estivesse dizendo para mim mesma: eu escolho a luz, eu escolho a vida, eu escolho me levantar, eu escolho florescer mesmo diante das dificuldades. E aos poucos eu fui sentindo essa energia, né? Quem utiliza arquétipos sabe o poder, porque o universo é feito de arquétipos, né? Depois que eu passei a ouvir as palestras do professor Hélio Couto, é incrível. A gente muda. Eu conheço o professor Hélio Couto porque eu tive o primeiro acesso, né, desde 2012, 2013. E sempre eu deixava de lado. Eu começava a ouvir e sempre deixava de lado. E no ano passado chegou para mim de novo. E disse, agora eu vou, agora dá certo. E aí tem uma das palestras que ele fala do girassol. É, e foi aí que eu disse, e eu vi outros vídeos também de outras pessoas. Aí eu digo, opa, pronto. Nossa, ter sido uma experiência incrível, por isso que eu resolvi trazer aqui para vocês. Bom, então aos poucos eu fui sentindo essa energia, né? Eu comecei a perceber mais clareza mental, mais foco, estar mais focada. Eu estava trabalhando e fazendo um curso técnico em contabilidade, então eu consegui finalizar o meu curso, eu consegui, eu fiz um estágio numa grande empresa, e eu fui contratada nessa empresa. Isso tem pouquíssimo tempo, tá? Tem um mês apenas. Mas tem outros, bom, tem todo um conjunto aí de fatores, né, junto. Mas, assim, por muito pouco eu não desisti do curso. Nossa, assim, por conta dessa questão do foco, de muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, de muita responsabilidade. Então, sim, sabe, eu amo muito esse arquétipo, juntamente com outros arquétipos também, como o arquétipo do Sol, como eu já falei. Eu vou trazer os outros depois, tá? Junto com a ressonância harmônica. Bom, mais vontade de organizar as minhas ideias, arrumar minha casa, mais entusiasmo para fazer as coisas, mais alegria de viver. Voltei a fazer exercícios, fazer caminhada, enfim. Não é aquela alegria exagerada, artificial, aquele faz de conta, sabe? Aquele sorriso falso, não. É como se a vida fosse perfeita. Claro que não. É uma alegria mais profunda, uma alegria silenciosa, que a gente sente que vem de Deus, que vem do mais profundo do nosso ser, do mais profundo do nosso ser. É, eu ainda eu ainda estou caminhando nesse processo, né? Eu ainda estava tentando, eu ainda estava criando, eu ainda estou criando, né? A gente está sempre criando uma nova versão de nós mesmos. E isso é muito poderoso. Porque todos nós passamos por momentos difíceis. Todos nós temos fases em que precisamos de força para continuar. Como eu falei agora há pouco, por várias vezes, eu quase desisti do meu curso. Por várias situações inesperadas que aconteceram durante esse percurso de 2 anos, né? Às vezes ninguém sabe exatamente o que estamos enfrentando. As pessoas veem a nossa imagem,
Vê a nossa rotina, vê a nossa casa, o nosso trabalho, mas não vê as batalhas internas. Essas ninguém enxerga. Só nós sentimos, nós e Deus, né? Não vê as noites em que a mente não para. Não vê as nossas preocupações. Não vê os medos, o esforço para continuar sorrindo. E foi aí que o arquétipo do girassol começou a me ajudar muito, porque ele me lembrava todos os dias de uma coisa: eu posso escolher para onde direcionar a minha energia. Eu posso escolher olhar para a luz, mesmo quando existem sombras. Eu posso escolher alimentar pensamentos mais positivos. Eu posso escolher me fortalecer. Eu posso escolher não desistir de mim, e nem das minhas lutas, e nem dos meus sonhos, dos meus projetos. E essa foi uma das maiores transformações que eu senti. O girassol me trouxe foco. E foco para mim é algo muito importante. E eu diria que eu continuo nessa batalha. Porque ter foco, gente, muita gente se dispersa muito facilmente no mundo de hoje, né? Por isso que eu fiz uma colinha aqui, né? Porque eu sou uma pessoa que eu tenho muitas ideias, muitos sonhos, muitos projetos, muitas responsabilidades. E às vezes a mente quer ir para muitos lugares ao mesmo tempo. Eu estava agora mesmo no computador, na verdade, reeditando um vídeo para esse canal. Ele não foi monetizado por conta que eu preciso reformular todos os vídeos, né? E só que enquanto eu estava vendo o vídeo, eu estava vendo outra ideia. Nossa, eu acabo, enfim, perdendo o foco, né? Mas vamos voltar aqui, para eu não perder o foco. Então, quando eu comecei a trabalhar com essa energia, eu senti como se o girassol me ajudasse a voltar para o centro. É ter essa lembrança o tempo todo. A olhar para aquilo que realmente importa. A organizar melhor minhas intenções. A lembrar que eu não preciso resolver toda a minha vida em um único dia. Eu preciso apenas continuar caminhando. Um passo de cada vez. Um dia de cada vez. Uma escolha de cada vez. E isso trouxe mais paz para mim. Outra coisa muito forte foi a alegria de viver. Eu comecei a sentir mais vontade de cuidar dos ambientes, como eu já falei, da minha casa, das minhas filhas. Mais vontade de deixar a casa bonita, mais aconchegante, de colocar beleza nos detalhes. Mais vontade de me vestir com cores mais alegres. Sempre gostei de cores, sempre não. É, sempre, na verdade, nos últimos anos, de cores mais vibrantes. E continuo gostando. Isso eu acho que tem um efeito muito bom no meu bem-estar. Inclusive, eu também comecei a usar roupas com a imagem do girassol. Eu não acredito em coincidência, não acredito em providência. A minha filha, mais nova, ela comprou, isso já tem um tempo, acho que 2, 3 anos, que ela comprou uma blusa do girassol. Ela comprou online, né? E quando eu fui comprar, na verdade quem comprou fui eu. Quando eu fui comprar, por um motivo ou outro, nós colocamos duas blusas no carrinho do girassol. Então ela utiliza essa blusa até hoje, ela ama essa blusa. Aí depois eu tentei comprar uma outra, só que veio com um outro tecido, ela não gostou, e aí eu passei a usar, né? E isso para mim também foi uma forma de ativação, né? Então eu ativo assim, colocando no meu celular, tem as flores na casa, na roupa, enfim. Porque quando eu visto uma imagem, quando eu trago um símbolo para perto do meu corpo,
eu sinto como se estivesse afirmando essa energia, né? Como se eu dissesse, hoje eu escolho caminhar com essa força. Hoje eu escolho lembrar da minha luz. Hoje eu escolho me conectar com a alegria. E não é sobre acreditar em uma flor que vai resolver todos os problemas da vida. Não é sobre isso. Não é isso. É sobre a intenção que a gente coloca. É sobre presença. É sobre consciência. E principalmente eu quero focar na intenção. É sobre usar um símbolo para ativar dentro de nós uma força que talvez estivesse adormecida. Porque o arquétipo para mim funciona assim. Ele não coloca algo estranho dentro da gente. Ele desperta algo que já existe. O girassol não criou a minha alegria. Ele me ajudou a lembrar dela. O girassol não inventou a minha força. Ele me ajudou a acessar a força que existe dentro de mim. O girassol não resolveu meus obstáculos. Ele me ajudou a atravessar muitos deles com mais coragem, com mais leveza, com mais esperança. E isso para mim já é muito, na verdade é bastante. Eu comecei com esse arquétipo, como eu já falei anteriormente, né? Eu acredito que foi em setembro. Foi quando foi de agosto para setembro, quando eu recomecei a assistir às palestras do professor Hélio Couto. Então já faz aí mais de 6 meses que eu estou com essa energia presente na minha vida. Eu acredito que seja isso, eu não fiz as contas, mas acredito que seja isso. E eu posso dizer com muita sinceridade, eu não pretendo ficar sem ela. Eu sempre amei muito o sol desde pequena. Eu tenho uma conexão assim, eu tenho um amor assim, uma admiração de ficar olhando para o sol, para o entardecer. Quando eu morava na cidadezinha pequena, no meio do mato, onde eu nasci, e eu tinha a alegria de, de ver todos os dias o sol nascer. Então aquela paisagem, ela está na minha mente. É uma, é uma lembrança extraordinária. Eu lembro de momentos difíceis que eu passei na minha juventude, e quando eu senti um raio de sol tocar a minha face, tocar a minha cabeça, eu sempre levava meu pensamento a Deus e eu pedia que essa força do sol possa restabelecer a minha saúde, possa restabelecer tudo aquilo que eu estou precisando. É muito incrível isso. Bom, vem as lembranças, né? Continuando aqui na minha colinha. O girassol se tornou parte do meu ambiente, da minha rotina e da minha identidade energética. É como se ela tivesse me acompanhado em uma fase de transição. Uma fase em que eu precisei me reinventar. Uma fase em que eu precisei ter coragem. Uma fase em que eu precisei continuar calma. Uma fase que eu precisei continuar, mesmo sem ter todas as respostas. Deixa eu dar uma respirada. E talvez você está me ouvindo agora também, esteja passando por uma fase assim. Talvez você também esteja em transição, talvez você esteja tentando se reorganizar, talvez você também esteja buscando clareza mental, precisando de entusiasmo para continuar. E se for esse o seu caso, eu quero te dizer uma coisa com muito carinho. Se essa mensagem te tocou, faça uma experiência. Se você não tiver como semear o girassol na sua casa, compre uma flor de girassol. Coloque no lugar que vai ficar presente. Não tem como comprar essa flor, não sabe onde tem? Ok, põe uma no visor do teu telefone, ou então procura na internet, de vez em quando você olha essa flor, ativa de alguma forma.
na tua vida. Às vezes uma imagem, uma flor, uma cor, né, como o amarelo. Eu amo as cores da bandeira do Brasil, porque são as minhas, eu gosto de todas as cores. Mas o amarelo, o verde, o azul, o branco, gente, são cores maravilhosas. Uma música, uma frase, pode ser um portal. Então, isso aqui eu escrevi, tá? Às vezes uma imagem, uma flor, uma cor, uma música, uma frase. Pode ser um portal que vai te levar aí. A gente não sabe, mas Deus sabe. Para algo melhor, para uma mudança, para uma virada de chave na sua vida. Bom, a chave é outro arquétipo. É outro arquétipo que nós iremos falar mais adiante, tá bom? Se vocês gostarem desse tipo de aqui de conversa, me conta nos comentários. Eu mesmo que, enfim, eu pretendo trazer, porque eu sinto que o que está me fazendo bem, Deus, é como se eu sentisse Deus me pedindo para que eu compartilhasse isso com alguém. E como eu tenho essa ferramenta na minha mão, chegou o momento de compartilhar, né? Bom, então, é, pode ser um portal para você se reconectar com uma parte sua que estava simplesmente adormecida, como aconteceu comigo, né? Uma parte sua mais viva, mais confiante, mais luminosa, mais presente. O girassol me ensinou a olhar para a luz, mas também me ensinou outra coisa importante, que nem todos os dias são ensolarados. E tá tudo bem. Nem todos os dias a gente acorda forte. Nem todos os dias a gente acorda motivada. Nem todos os dias a gente consegue sorrir com facilidade. Mas mesmo nesses dias, a gente pode se lembrar da direção, para onde ir, do caminho. Lembrar que Deus ele está lá, à nossa frente, nos direcionando. Mesmo nesses dias, a gente pode se perguntar: para onde eu estou olhando? Eu estou olhando apenas para o problema? Ou eu consigo olhar também para a possibilidade? Eu estou alinhada com medo? Por que eu estou alinhada com medo? Né? Então, começar a fazer essas perguntas para nós, não apenas para nós, mas para Deus. Ele nos dará a resposta. Onde eu posso alimentar um pouco mais a esperança? E essa mudança de olhar para todas essas perguntas faz toda a diferença. O arquétipo do girassol, na minha experiência, trouxe essa mudança de olhar. Ele me ensinou, ele me ajudou, me ensinou a sair um pouco da preocupação e voltar para a vida, para o presente, para o momento presente. Voltar para a beleza do dia a dia, para a gratidão. Sermos gratos por tudo aquilo que nos acontece. Primeira coisa do dia, gratidão, Senhor. O que eu posso fazer hoje para que o meu dia, da minha família, das pessoas que eu vou encontrar hoje, possa ser um pouco melhor, né? Me ajudou a voltar mais para mim mesma, para a minha essência. Isso não aconteceu de um dia para o outro, não. Foi aos poucos, foi na repetição, foi na convivência, de olhar para as flores e sentir que ela que ela está ativada, que as coisas estão acontecendo, né? Foi olhando para essas flores espalhadas pela casa, para as cores, para a cor amarela. Foi vendo essa imagem na minha mesa de trabalho, passando pela sala, encontrando essa energia viva.
né? Eu comprei outras flores também que não o girassol. Na verdade, só em um jarro eu fiz uma... Ah, ficou muito bonito com outras flores. Ficou lindo. Com outras flores e com outras cores também. Quando eu abro a janela, eu vejo que o girassol está ali, né? Então, eu criei toda uma atmosfera em volta da minha casa, da minha família, ativando e trazendo essa energia. Sempre forte, sempre alegre para mim. Então foi criando presença, ambiente e, como eu já falei anteriormente, intenção. Colocar intenção. Então eu olhar para cada jarro que eu preparei com tanto amor, com tanto carinho, com intenção. Qual a intenção que eu quis colocar, né, nessas flores? Já falei aqui para vocês, foco, alegria, tudo isso que vem acontecendo. Então eu preciso permitir que esse arquétipo do girassol converse com o nosso inconsciente todos os dias. É lá no inconsciente, que nós chamamos também de subconsciente, né? Que tudo acontece, tá? E foi isso que eu fiz. Eu trouxe o girassol para perto de mim e, de alguma forma, ele também trouxe uma parte de mim de volta. Sim, gente, é uma reconexão comigo mesma, né? Está sendo um reconectar-se comigo mesmo, com a minha essência e, acima de tudo, a minha reconexão com a centelha divina, né? Muito mais forte. Uma parte mais alegre, mais esperançosa, mais determinada, mais confiante, mais viva. Eu me sinto mais viva, mais confiante. Eu sou muito grata por isso. É por isso que eu estou aqui compartilhando isso com vocês. Então hoje, quando eu olho para o girassol, eu não vejo apenas uma flor amarela. Eu vejo uma mensagem. Eu vejo força, eu vejo luz, eu vejo movimento, eu vejo direção. Eu vejo uma lembrança de que eu posso florescer mesmo depois de fases difíceis. Eu vejo uma lembrança de que a vida continua chamando a gente para viver e não para sofrer, para reclamar. Não, 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 não. Chamando para crescer, chamando para levantar, chamando para acreditar novamente, para abrir espaço para o novo. E talvez essa seja a grande mensagem do girassol. Não importa o quanto tenha sido difícil, ainda existe luz, ainda existe caminho, ainda existe força dentro de você. Ainda existe uma versão sua querendo florescer. Se você sente que essa mensagem tocou o seu coração, talvez o arquétipo do girassol também tenha algo a te ensinar. Talvez ele esteja te chamando para olhar mais para a luz, para trazer mais alegria para a sua casa, para cuidar mais da sua energia, para ativar mais entusiasmo, para lembrar que você merece viver com mais leveza, com mais beleza, com mais confiança, com mais presença. Eu comecei com essa experiência de forma simples, com flores artificiais, com vasos, roupas, imagens e, principalmente, não esqueçam, com intenção. Mas o que começou simples se tornou mais profundo, porque às vezes a transformação começa assim mesmo, com pequenos gestos, com pequenos símbolos, com pequenas escolhas. E quando percebemos, esses pequenos gestos começam a mudar a forma como nós nos sentimos, a forma como nós pensamos, a mudança dos nossos pensamentos, a forma como caminhamos pela vida, as escolhas que nós fazemos. Por isso, hoje eu quis compartilhar com você a minha experiência com o arquétipo do girassol. Não como uma verdade absoluta,
jamais. Mas como um depoimento, como uma vivência, como, como uma partilha de coração para coração. Tá? Então eu falo diretamente do meu coração para o teu, que está me ouvindo agora. Porque talvez aquilo que me ajudou também possa inspirar você. E se tem uma frase que resume o que o girassol representa para mim, é esta: eu escolho olhar para a luz, mesmo enquanto atravesso os meus processos. E olha, gente, que não foram poucos, foram muitos ao mesmo tempo. Eu cheguei a compartilhar com uma amiga que é como isso faz uns 2 meses, 3 meses. É como se eu estivesse vivendo um tsunami de tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo. E essa escolha mudou tudo. Porque a vida pode trazer desafios, mas eu posso escolher não apagar a minha luz. Eu posso escolher florescer, eu posso escolher continuar, recomeçar, eu posso escolher me fortalecer, eu posso escolher viver com mais alegria. E é isso que o girassol tem me ensinado todos os dias. Não é que eu não tive mais problemas. Não, gente. A gente vive para resolver problemas, né? Mas eu passei a enxergar de forma diferente. E isso faz toda a diferença, tá? Então, o girassol, ele me ensinou, ele me ensina, na verdade, todos os dias, que a luz existe, que a força existe, que a alegria sempre pode voltar. Na verdade, ela pode permanecer para sempre dentro de nós. E que, mesmo em tempos de mudança, a gente possa florescer, assim como os girassóis. Então, um beijo de luz no coração de cada um de vocês que está escutando esse primeiro depoimento sobre os arquétipos. Eu espero voltar em breve. Eu espero que vocês gostem. Um beijo de luz no coração de cada um. Gratidão.